Bueno, estamos ao vivo de novo. Esperar o pessoal chegando, né? Conforme o pessoal for chegando, a gente pede que vá se manifestando e nos dando feedback de como é que tá. Olha aí o Pedro, rapaz, Nininho, Davi, vamos chegando, Fernando, vamos chegando aí, gurizada. Cunha, Auto Boss Multimarcas, Marcelo. Vamos lá, pessoal. Estão ouvindo bem aí? Como é que tá a imagem, som? Tá tudo tranquilo? Sinal, tá beleza? Emílio? Emílio, rapaz, Altenburg. Quanto tempo, irmão velho? Tá bueno o som então, pessoal? Beleza, a gente vai começar Meet. Catarina, Catarina conseguiu acordar cedo, hein, Catarina? Ontem, quando a gente resolveu fazer essa live meio relâmpago, teve algumas pessoas que vieram perguntar se o horário era esse mesmo, às 7h30 da manhã, né? E se não fosse, seria às 19h30, né? Mas hoje o nosso objetivo é, inclusive, pôr à prova aquele velho e conhecido ditado de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então vamos ver quantas pessoas a gente vai ter na live aí, mas independente do número de pessoas, não vai mudar em nada a nossa motivação de estar aqui conversando com vocês, porque como a gente disse na live de sexta-feira, em conjunto com o Antonioni, que inclusive lembrando, amanhã a gente vai ter a continuação daquele assunto, né? Concluir o assunto da macrodrenagem e entrarmos no tema da microdrenagem e das geotecnologias. Mas como eu disse na abertura daquela live, esse tipo de coisa, esse tipo de projeto que agora a gente está iniciando, era uma coisa que eu tinha vontade de fazer há bastante tempo, mas que eu estava postergando, como eu disse na outra live, por vários motivos, e o principal deles é a questão da zona de conforto, né? Porque embora eu tenha a facilidade de falar em público, eu gosto de falar em público, só que quando eu subo no palco para cantar ou estou fazendo uma palestra, algum treinamento para alguma equipe de granja, é diferente a situação, porque ali eu tenho, quando eu vou cantar, eu tenho a letra e a melodia decoradas na minha cabeça, e quando eu estou fazendo alguma palestra, algum treinamento, além de ter o roteiro todo na minha cabeça, porque fui eu que criei aquela palestra, tenho o auxílio do PowerPoint ainda, coordenando ali através dos slides os tópicos que a gente vai abordar, e isso me deixa numa zona de conforto, porque eu tenho o domínio da situação. E aqui nesse tipo de interação em tempo real e muito mais dinâmica, né, com menos controle, eu me sinto com menos controle da situação, por mais que eu tenha aqui um roteiro também. Eu faço a minha velha planilha, para quem acompanha os vídeos aí, né, a velha prancheta, na verdade, crio um roteiro aqui, mas eu tenho que dar muito mais atenção para a câmera e para vocês do que para as anotações que eu fiz. Mas vamos lá, o objetivo é realmente sair da zona de conforto, e uma das coisas que tem me chamado a atenção, Eduardo Madruga, rapaz, madruga mesmo, hein, tchê? Fabrício Vaz, Dali Tocai, vamos em frente. Voltando ao Rafa Busato, também apareceu, Luiz Forcim, Iá Dutra, sejam bem-vindos, pessoal. Mas enfim, Márcia Martins. Deixa eu retomar aqui, senão eu vou ficar só lendo o pessoal que está entrando, felizmente bastante conhecidos chegando aí. Vamos retomar a concentração aqui para que eu não perca a linha de raciocínio. Essa função de estar dividindo, compartilhando conhecimentos aqui com vocês, seja nessa forma ao vivo, seja nos vídeos gravados, seja nas palestras, enfim, uma das coisas que a gente percebe que a melhor maneira da gente aprender é quando a gente tem que passar o conhecimento para alguém, porque a gente tem que se fazer entender, né? Então, eu aproveito muito, na verdade, nesse tipo de oportunidade, é onde eu mais aprendo, para ser bem sincero para vocês. Porque eu preciso estar com os temas que eu vou passar para vocês bem claros na minha cabeça, e procurar, de preferência, alguma analogia para que fique mais fácil, mais didática a compreensão.
E esse tipo de coisa tem me chamado a atenção. Eu até queria fazer um vídeo esses dias para falar sobre isso, que é impressionante, principalmente depois que a gente liberou aquela palestra online de forma gratuita lá, que inclusive 432 pessoas se inscreveram para a palestra e chutem quantas já assistiram. 205 pessoas até ontem, foi a última vez que eu olhei, tinham assistido das 432 que se inscreveram. E o que mais me chamou a atenção é que várias pessoas, depois de se inscreverem, mandaram e-mail perguntando se a palestra teria algum certificado. E não é o nosso objetivo, não é estar distribuindo papel, e sim compartilhando conhecimento e principalmente experiências vividas por nós, erros e acertos. E essa questão do papel, pessoal, me deixa muito preocupado, que as pessoas, e a gente tem interagido muito com o pessoal da academia, né, estudantes das ciências agrárias de uma maneira geral, e a gente fica de certa forma até preocupado que as pessoas não querem o conhecimento, elas querem um papel que atestem que elas conhecem sobre aquele assunto, o que nem sempre é verdade, né? Me usando como exemplo para vocês, além do meu título de engenheiro agrônomo, eu quando ainda estava no colégio agrícola, eu fiz um curso de inseminação artificial em Rosário, na PEC-Plan na época, em 1997. A nota máxima do curso era 5, eu fiquei com 4,8 de média. E segundo aquele papel, eu sou um inseminador. Acontece que eu nunca mais toquei numa vaca. E a gente vai para as instâncias, às vezes para fora, e o pessoal prático, né, o peão campeiro que tem essa vivência e faz isso constantemente, ele não pode ser considerado aos olhos da sociedade um inseminador que não tem um papel que confirme isso. Mas ele é muito mais inseminador do que eu, que tive quase nota máxima no curso lá e nunca mais toquei numa vaca. Outro exemplo é, logo que eu me formei, eu fiz um curso de auditor técnico dos sistemas de armazenagem, de secagem e armazenagem de grãos. Também, nunca mais, isso foi em 2012, eu nunca mais toquei nesse tipo de material, nunca fiz uma auditoria, mas tem um papel que atesta que eu sou auditor. É mentira, aquele papel está mentindo. Se eu for fazer alguma auditoria, eu vou ter que refazer todo o curso, mesmo que sozinho, de forma autodidata, mas eu vou precisar me esforçar para confirmar aquilo que o papel está dizendo. Então eu queria abrir a nossa conversa, antes da gente entrar no tema que eu me propus a dividir com vocês, chamando para essa reflexão aí que as pessoas aproveitem, principalmente agora nesse período da quarentena, que a gente está com tempo de sobra, né, pessoal? Para realmente aproveitarem para adquirir conhecimento e esquecer um pouco o papel, o que o papel diz. A gente talvez até faça depois em algum evento mais completo, algum treinamento mais amplo, talvez a gente até libere algum certificado, que as pessoas gostam disso, mas não se fixem por isso, não priorizem o papel e sim o conhecimento, seja ele qual for a área, né? E aproveitando a deixa, a gente tem aí no perfil do Instagram, na nossa biografia, tem um link para um grupo, um canal no Telegram que a gente criou, que já tem em torno de 160 pessoas ali, que a gente constantemente está dividindo assuntos, compartilhando temas das nossas vivências, as postagens que a gente faz, a gente repassa para ali também, especificamente sobre os temas da ILP, tudo que envolve a integração lavoura-pecuária, lembrando que a gente tem que falar de arroz, tem que falar de soja, tem que falar de pastagens e tem que falar da estrutura da propriedade, que é o que a gente abordou no tema da live de sexta-feira e vamos continuar a partir de amanhã. Então, quem tiver interesse em adquirir um pouco mais de conhecimento e não um papel, sejam bem-vindos, cliquem no link aí após a live para que a gente possa conviver um pouco mais ali através daquele grupo. Tá? Mas deu de conversa, já gastamos os minutos iniciais da live aí, como todo mundo costuma fazer para dar tempo do pessoal ir chegando, e agora a gente vai entrar no tema propriamente dito. Eu separei algumas coisas aqui para a gente organizar uma metodologia de condução da live,
E o nosso objetivo é dividir com vocês aqui uma maneira de como a gente colher mais gastando menos. Essa frase parece uma pegadinha, inclusive ontem meu colega Renato, colega de faculdade, logo que eu postei o anúncio dessa live relâmpago, ele fez um comentário ali na caixa de texto que eu tinha deixado, dizendo que essa afirmação é uma pegadinha, e não é. Ela não é uma pegadinha e é extremamente simples de fazer esse tipo de coisa. Eu trouxe vários relatos de casos para dividir com vocês. Uma coisa que a gente tem que ter consciência aqui, fazer o simples nem sempre é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é simples colher mais e gastar menos, desde que a gente faça o básico. E aí é que está, pessoal, a grande dificuldade da nossa, inclusive, de quem orienta, de conseguir convencer as pessoas de que fazer o básico é fundamental. Eu já usei essa analogia várias vezes, mas pensem se é possível que a gente construa uma casa e que as paredes da casa sustentem a casa e o telhado por muito tempo sem uma boa fundação, sem que as paredes comecem a rachar ou mesmo que a casa desabe logo em seguida. Então não existe, ainda mais dependendo do tipo de terreno. Na nossa realidade de Pelotas, por exemplo, aqui virado em Banhado, tem um monte de empreendimento de condomínios sendo construídos ao nosso redor aqui em cima de áreas de banhado. Imaginem uma construção de um edifício desses em cima de uma área de banhado sem uma boa fundação. Então fazer o básico é sim fundamental. E aí é que está o grande pecado das pessoas que estão colhendo menos e gastando mais. Tá? Isso mal comparando, para quem fez faculdade de agronomia vai entender o que eu vou falar, e mesmo para quem não fez, acho que a analogia vai ficar clara. Quando a gente está no ensino médio, a gente tem disciplinas aí de matemática, de física, de química, de biologia. Essas disciplinas servem de base para a gente fazer, dentro da faculdade, depois desenvolver alguns raciocínios de algumas outras disciplinas um pouco mais técnicas e mais específicas. Mas quando a gente entra para agronomia, no primeiro semestre a gente tem de novo matemática para agronomia, ou cálculo básico, química, física, desenho, que lá no ensino médio a gente tinha geometria, né, dentro da matemática, enfim. No primeiro semestre a gente volta a ter coisas básicas. E a partir do segundo semestre, terceiro, daí para diante, a gente começa a entrar em hidrologia, em hidráulica, em topografia, em fisiologia, em bioquímica. E adivinhem, pessoal, quem que vai ter dificuldade depois em topografia, em hidrologia, em hidráulica, nessas engenharias rurais? Quem estava fraco em matemática e física. Adivinhem quem vai ter dificuldade em bioquímica e fisiologia? Quem era fraco em química e biologia. Ou seja, sempre que a gente peca na base, para frente, tudo vai ficar complicado. Vai ficar mais difícil. Não fica impossível, mas fica mais difícil e tende a ter mais facilidade de ter mais sucesso quem está bem na base. E qual é a nossa base, falando em lavouras? Uma coisa que eu preciso deixar claro. Toda e qualquer vez que vocês me verem entrando no ar ou assistir algum vídeo gravado, uma palestra presencial, as afirmações que eu vou fazer sempre são dentro da realidade que a gente trabalha e da realidade que a gente se propôs a compartilhar com vocês. Ou seja, integração lavoura-pecuária em terras baixas, áreas de arroz em rotação com soja, com forrageiras e pisoteio e pastejo e gado em cima das áreas. E como o Antonioni bem falou na live de sexta-feira, o arroz é o anfitrião da várzea, eu concordo plenamente com ele, e ainda é e vai ser por muito tempo a lavoura mais segura que a gente tem nas terras baixas, pelo fato da irrigação. Então, este ano, inclusive, é uma prova disso, né, pessoal? As lavouras de soja estão tendo... Paulico, rapaz, seja bem-vindo! As lavouras de soja estão tendo aí uma dificuldade pelo déficit hídrico, né? E as lavouras de arroz, com a segurança da irrigação, estão tendo uns bons resultados. Ainda
Comparando a soja, se a gente for comparar a soja das terras altas com as terras baixas ainda assim estão melhores, mesmo frente a toda a dificuldade que a safra apresentou. Tá? Mas o que eu quero deixar claro é que as afirmações, as dicas, as orientações, as experiências que a gente vai passar adiante são desta realidade de terras baixas, de área de arroz, em rotação com soja e integração lavoura-pecuária. Então, voltando ao que eu estava falando das questões básicas, o que é a nossa fundação, o fundamento do nosso sistema. No caso do arroz, eu falei isso na live de sexta, no caso do arroz é época de semeadura e irrigação, são os dois esteios da produtividade do arroz. E na soja é época de semeadura e drenagem. Da mesma forma, são os esteios da lavoura de soja nas terras baixas. Então, a melhor maneira da gente obter resultados eu vou passar a partir de agora a dar alguns relatos de caso para depois a gente fazer um raciocínio mais completo, e eu quero trazer esses relatos de caso para apresentar para vocês, de certa forma, comprovações do que eu estou falando, e a gente encerra a live com algumas sugestões, algumas orientações de como chegar neste ponto. Tá? Mas, para resumir essa parte inicial, a base de tudo está. Se a gente tivesse que escolher uma única coisa, como eu também gosto muito de falar, o exemplo de um arqueiro que está diante de 8, 10 alvos, ele pode ser o melhor arqueiro do mundo, pode ter a melhor pontaria do mundo, se ele não souber em qual alvo ele atirar, de nada vai adiantar. Então, se a gente tivesse que escolher um único alvo, seja para o arroz, seja para a soja, seja para as forrageiras, é época de semeadura. Nada, absolutamente nada vai mudar tanto o resultado da lavoura quanto a época de semeadura da lavoura, seja ela de grãos, seja ela de pasto ou de carne, né, Madruga? Como o Madruga costuma falar aí das nossas forrageiras, das pastagens. Então, época de semeadura é fundamental. Eu vou apresentar para vocês alguns relatos de caso aqui, para a gente contextualizar e comprovar isso tudo que eu estou dizendo, de que colher mais, quanto mais eu colho, menos eu gasto, de que isso é verdade. Então, eu separei aqui 3 relatos de caso, um deles, quando eu ainda estava na porteira dentro. Eu vou preservar o nome dos produtores, porque inclusive eu não pedi autorização para eles para citar os cases, tá? Então vou citar só o que aconteceu em si, do que propriamente falar de quem que eu estou falando, até porque isso é o menos importante. O conceito das coisas é que realmente importa. Então, a última safra que eu trabalhei pela porteira dentro, ainda atendendo no Uruguai, a gente teve um caso de um dos produtores que a gente atendia, que a gente começou o plantio em 25 de setembro e semeamos a última lavoura em meados de novembro. Tá? Então, era a mesma cultivar, o mesmo produtor, a mesma consultoria, a mesma orientação, em tese, o mesmo manejo, e a gente teve uma diferença brutal, de 90 sacos por hectare a menos na lavoura que a gente encerrou o plantio. A primeira lavoura, nós tínhamos, essa que foi semeada, tá? A cultivar era guri, tá? Para deixar bem claro para vocês. Tá? A primeira lavoura tinha sido feita com preparo de verão, taipas do cedo, um preparo só com plaina, extremamente barato. Se fez as taipas cedo, teve azevém na área, gado sobre taipa, tá? Área de episoteio. Nós entramos semeando nesta lavoura dia 25 de setembro. A última lavoura, que também era guri, dentro do mesmo produtor, na mesma safra, com a mesma orientação, era arroz sobre arroz. A gente inevitavelmente passou o inverno inteiro sem utilização dessa área. Tivemos que dar 3 cortes de grades, mais 2 passadas de plaina para terminar o preparo, consumir toda aquela palha para dar condições de refazer as taipas, e semeamos de novo. Aliás, semeamos a área dia 15 de novembro, conforme eu já tinha falado para vocês. Nesta área, a gente teve uma perda, uma diferença de produtividade de 90 sacos, porque, infelizmente, essa lavoura pegou o bendito do frio do carnaval, que esse ano aconteceu de novo, né, pessoal? Mas é engraçado que o frio do carnaval só pega quem faz as coisas fora da cartilha, né? Quem está fora da época. Ou seja, quem não fez o básico, como eu falei agora há pouco.
Então eu anotei aqui uma das coisas que a gente teve de diferente. O preparo foi bem mais caro nessa lavoura. Para piorar, a gente semeou em meados de novembro, tinha dado uma chuva, uns 3, 4 dias antes da gente poder semear essa área, que a gente semeou ainda, né? Essa foi a umidade que a gente tinha para fazer essa lavoura nascer. Só que, infelizmente, por azar, né, não choveu mais a partir daí e essa lavoura precisou ser banhada para nascer. Então a gente já teve o gasto a mais do preparo, bem mais caro do que o outro, e a gente teve que dar um banho. Ou seja, tem mais a questão do gasto da irrigação, que a gente aciona o sistema de irrigação para colocar água na lavoura e depois tem que drenar a lavoura de novo para que ela termine de nascer, porque a umidade que tinha no solo foi insuficiente. E agora vocês imaginem se numa lavoura banhada a gente vai conseguir ter o mesmo manejo de plantas daninhas, o mesmo manejo de herbicidas que teria numa área, por exemplo, a primeira semeada lá que estava com pastagem, inclusive a própria forrageira serve de barreira física, né, para que não venham plantas daninhas depois na área. Então isso por si só já seria uma diferença, nós tendo que banhar a lavoura e depois drenar ela de novo para que o arroz possa emergir, para depois a gente fazer o manejo da ureia no seco, colocar o pós-emergente para colocar água na lavoura de novo. Quando a gente dá o banho, vocês acham que é só o arroz que vai nascer? A gente colocar essa umidade e tirar de novo para terminar, para emparelhar o nascimento da lavoura. Será que é só arroz que vai nascer? Óbvio que não, né? Então o manejo de plantas daninhas também já vai ficar mais caro. Então já é o terceiro ponto. O preparo foi mais caro, a gente teve custo de banho nessa lavoura, tá? E o manejo de herbicidas acabou ficando mais caro. Eu já falei para vocês que essa lavoura colheu 90 sacos a menos. E ela já está custando quanto a mais? Infelizmente eu não fiz essas contas aqui, mas era para ter trazido. Como a ideia da live foi meio relâmpago, eu acabei que anotei algumas coisas de diferença de custos que a gente teve, mas era bom, embora a diferença de produtividade seja muito marcante, a gente já pode ter uma noção do quanto de prejuízo que essa lavoura nos deixou, mas se a gente tivesse os gastos mais na ponta do papel seria mais interessante. Eu de repente faço depois um vídeo para colocar lá no canal do YouTube com esses passo a passo, esses comparativos econômicos mais bem feitos. Mas tirando tudo isso, pessoal, que eu já relatei para vocês, preparo mais caro, a gente teve que dar banho na lavoura, a gente gastou mais com herbicidas. Como eu disse, era uma lavoura de guri, arroz sobre arroz, semeada em novembro, ou seja, fora da época. O guri, como todos sabem, já tem uma suscetibilidade à brusone bastante alta e nós colocando fora da época, essa suscetibilidade por si só já aumenta. Para piorar, era uma resteva de arroz de guri sobre guri, então já potencializa um pouco mais. A gente teve que banhar a lavoura nasceu toda desparelha. Como é que se acerta o ponto da primeira aplicação de fungicida numa lavoura dessas? Eu digo para vocês, não se acerta. Não existe. Dentro da mesma área nós tínhamos uns 4 estágios diferentes de lavoura pelo menos. E esta lavoura inevitavelmente precisou de 4 aplicações de fungicida. 4 aplicações de fungicida, colhendo 90 sacos a menos e gastando tudo que já gastou a mais, que eu já relatei para vocês. Então, a gente podia inclusive encerrar os relatos de caso só com esse, para comprovar para vocês que se a gente fizer o básico, a gente vai colher mais e gastar menos. Se fosse só esse relato de caso, já estava comprovada a minha tese, mas nós vamos continuar. Agora eu vou trazer alguns relatos de caso dessa safra, tá? Que a gente está, de coisas que a gente está procurando fazer com os clientes que a gente está atendendo agora. Antes de passar para esse ponto, eu anotei aqui um erro grave que o pessoal comete, geralmente quem planta fora da época, tende, pessoal, a tentar compensar o atraso em adubação. Isso é um tiro no pé muito bem dado, principalmente quando a gente fala em nitrogênio. Aí nesse caso específico, é uma lavoura de guri, se fosse aumentada a dose de nitrogênio, ia piorar a situação. Daí a gente ia gastar mais um pouco em adubo
E essa diferença de produtividade provavelmente ia ser maior ainda, porque ia dar mais problema de doença na lavoura, pelo desbalanço nutricional que nós criaríamos. Então, esse erro grave, pessoal, do que acontece? De uma maneira, eu já vi várias vezes o pessoal tentar compensar a época aumentando o adubo. A lógica está completamente invertida. A gente tem que investir em adubação e entregar uma boa nutrição para as lavouras de dentro da época que tem condições de expressar o seu potencial produtivo, pela condição de nós fazermos a parte básica bem feita e entregarmos para a lavoura a oportunidade dela expressar o seu potencial. Nessas lavouras do tarde, o ciclo tende a encurtar e a gente pega o período de florescimento, quando escapa do bendito do frio do carnaval, ainda assim a gente vai colher menos, porque o período de maior luminosidade já passou. A lavoura está florescendo quando os dias estão encurtando, ou seja, a quantidade de luz durante cada dia que passa é um pouco menor e a gente precisa de luz para fotossíntese, né? Então, para qualquer vegetal, então o período de florescimento, a lavoura está no período reprodutivo durante o maior período de radiação, que geralmente isso acontece no final de dezembro até meados de fevereiro, então a lavoura teria que florescer dentro dessa janela para pegar o potencial máximo de radiação, e quando a gente semeia à tarde, a gente foge dessa janela. Então o potencial produtivo da lavoura por si só já está reduzido. Se a gente tentar aumentar a adubação, nós vamos gastar dinheiro à toa, porque a lavoura não vai responder àquela adubação. Quando a gente é proprietário, tá? Vamos pensar agora nesse ponto da adubação. Se for o fósforo e a gente for utilizar essa área de novo, vai ter uma pastagem no inverno, ou mesmo para quem é arrendatário e vai utilizar aquela área por mais alguns anos, o fósforo não seria o problema. Tá? O fósforo até acho que a gente nem deve reduzir independente da época que se semear, porque o fósforo é imóvel, vai permanecer no solo e a gente vai utilizar ele mais adiante de alguma outra forma. Mas nitrogênio, que é o principal que o pessoal tenta puxar a lavoura na ureia, assim como fazem nas pastagens também, né? Para a gente não ter um desbalanço nutricional na planta, nitrogênio e potássio tem que estar equilibrado, tá? Tem que ser 1 para 1. A gente trabalha com pontos de nitrogênio, vamos dar uma generalizada agora, em torno de 120 pontos de nitrogênio, de 120 a 160, 150, dependendo da cultivar. Vamos pensar no guri. O guri, em torno de 120 até 130 pontos de nitrogênio aí é mais do que suficiente para ele expressar o seu potencial produtivo. Se a gente passar disso, corre o risco de aumentar o potencial de doença na lavoura, tá? Mas se a gente vamos trabalhar com 126 pontos, que fica uma adubação redonda. 280 quilos de nitrogênio nos entregam 126 pontos, aliás, 280 quilos de ureia nos entregam 126 pontos de nitrogênio. Para que isso esteja equilibrado, a gente tem que ter pelo menos 200 quilos de KCl, de cloreto de potássio, que daí, 200 quilos de cloreto, nós vamos ter 120 pontos de potássio, de K2O. Então fica equilibrado, a relação nitrogênio e potássio fica equilibrada. Só que esses dois nutrientes são extremamente móveis e a gente não fica com eles, a não ser que nós tenhamos uma cobertura de inverno imediatamente após a colheita para seguir ciclando, e se tiver gado em cima da área, melhor ainda, que potencializa essa ciclagem. Mas pensando na linha de raciocínio que eu estava fazendo, da gente semear à tarde e tentar compensar com a adubação, está completamente errado. Mantém a adubação de base do fósforo, mas nitrogênio e potássio reduz, pessoal. Reduz porque, primeiro, não vai ter resposta em produtividade e pode a gente aumentar o problema de doença. E se não der doença, a gente gastou dinheiro a mais sem que tenha retorno econômico. Tá bem? Então esse é um erro grave que eu já vi mais de uma vez as pessoas cometerem tentando compensar o atraso da época com adubação. Não vai resolver, vai gastar mais e colher menos de novo. Tá? Então passando agora para os outros dois relatos de caso que eu separei que são dessa safra. Tá? Um dos produtores que a gente está atendendo, uma das maneiras que a gente tem, agora sendo um pouco mais objetivo, que a gente tem de economizar, pensando nesse caso exclusivo do arroz, são com os preparos. Tá?
O arroz ainda para essa rotação com a soja, para quem já está fazendo, óbvio que sabe que colhe a soja, só entarpe e a área está pronta. Tá? Mas ainda pensando na maior parte dos casos, que a gente tem, em números redondos, 1 milhão de hectares de arroz no estado e em torno de 300 mil hectares de soja. Então, a área em rotação desse ping-pong que a gente está fazendo é de não mais do que 30% da área total de arroz do estado. Então, a realidade do nosso sistema, do nosso setor produtivo não é do ping-pong, não é da rotação. Então, é para esse tipo de área que eu estou querendo me direcionar agora. Então, quando a gente tem que fazer arroz sobre arroz ou entrar numa área de campo, a tendência do pessoal, principalmente mais antigo, é querer deixar a tal da terra hortada, né? Tem a possibilidade de fazer um preparo de verão e ainda assim vai lá e gasta diesel em cima da área, sova aquela terra, oxida a matéria orgânica, ou seja, empobrecendo o solo, pondo a microbiologia do solo exposta à radiação e à temperatura e dizimando boa parte dela, ou seja, a gente empobrece o solo e ainda está gastando mais. Um dos preceitos básicos que a gente carrega é que a gente tem que ajustar o sistema de produção e se não é possível ter uma área parada para que a gente vá colocar arroz, inevitavelmente tem que ser arroz sobre arroz. Tem as opções da gente fazer um plantio direto na Resteva, que é uma das coisas que a gente já vem fazendo desde a época da Porteira Dentro. Comecei fazendo isso na Estância Taman, que a gente vem mantendo e aumentando as áreas de direto na Resteva. Mas o exemplo que eu queria dar aqui desse produtor que é um dos cases que eu separei para vocês dessa safra aqui, era uma área que tinha sido arroz 2 anos atrás e que ficou um ano parada. A Resteva do arroz, inclusive, não tinha nem desmanchado as taipas e a gente ia retornar com o arroz nessa safra. Retornamos com o arroz nessa safra, a área já foi colhida. A ideia deles era fazer um preparo convencional quando nós chegamos e a nossa orientação foi que tão somente a gente desmanchasse as taipas, aplainasse e refizesse as taipas e ponto, o serviço está feito. Tá? E por que foi dada essa orientação? Porque tinham rastros na área da colheita anterior. Se não tivesse rastro, não ia recomendar nem que a gente passasse plano, ia tão somente dessecar a área e recapar as taipas. Só isso. Essa é uma outra coisa que a gente tem que começar a perder o medo de fazer o certo. Então, esse tipo de coisa, uma das coisas que a gente mais pode economizar em diesel, nessa área que eu acabei de dar o exemplo para vocês, desse produtor que a gente está atendendo, que a gente só desmanchou as taipas, aplainou, refizemos as taipas para plantar, eles tinham os dados deles lá de custo de diesel por hectare que se gastava com os preparos, e nós conseguimos, ao alterar a maneira de fazer o preparo, reduzir em 7 vezes, ou melhor, 5 vezes, perdão, reduzimos em 5 vezes o custo de diesel que eles tinham. Geralmente o consumo era de 35 litros por hectare e nós conseguimos reduzir para 7 litros por hectare. Então, esse tipo de coisa reduziu o custo de diesel em 5 vezes, e esta lavoura específica, pelo histórico que eles nos passaram, as produtividades giravam em torno de 170, 180, pensando na cultivar Guri, que foi o que a gente colocou na área. Este ano a lavoura colheu 195 sacos. Foi a primeira área que a gente semeou, também no entorno do dia 25, 26 de setembro ali. E a gente conseguiu fazer com que eles reduzissem o custo de preparo, do consumo de diesel em 5 vezes e ainda aumentassem a produtividade em relação à média histórica deles. Vamos arredondar para 180 sacos, aumentar a produtividade em 15 sacos, ou seja, mais uma vez a gente está colhendo mais e gastando menos. Tá? Nesta mesma lavoura, nessa mesma propriedade, a gente teve 50 hectares da soja, vou falar de soja agora, que acabou ficando fora da época. A gente teve que plantar essa soja em dezembro porque acabou a umidade. Para quem estava acompanhando a safra aí sabe que teve um período grande aí de falta de umidade entre novembro e dezembro. Depois, no meio de dezembro, quando deu uma chuva, a gente entrou plantando os últimos 50 hectares que estavam faltando para completar o plano de lavoura desta safra.
Adivinhem vocês agora qual a única lavoura de soja desta propriedade que a gente teve que fazer uma aplicação a mais de inseticida e fungicida. Exatamente na lavoura plantada fora da época. Ou seja, essa lavoura já vai colher menos pelo potencial produtivo da falta do preceito básico que a gente falou no início, da fundação da nossa casa. Por si só, ela já iria colher menos por este aspecto de atraso da época de semeadura, e ainda assim a gente teve que fazer só nela uma aplicação extra. Então, de novo, a lavoura está custando mais e vai colher menos. Tá? E para encerrar os cases, tem até o produtor entrou aí agora há pouco, eu vi que ele faz parte aí, mas como eu não pedi autorização dele para citar o nome dele, eu vou só apresentar os relatos, mas ele está nos acompanhando na live aí. Eu até já fiz um dos vídeos, para quem está nos acompanhando no canal do YouTube, tem um dos vídeos que o título é Transformando Custo em Investimento. E a capa do vídeo é O Câncer da Fazenda. Quem ainda não assistiu esse vídeo, dê uma conferida lá. Tá? Que aquele vídeo foi durante a safra. Eu fiz um comparativo dos custos de herbicida que a gente teve naquela lavoura, comparando com as outras, a redução de custo de herbicida que a gente teve naquela lavoura comparando com as demais, só que naquele momento da safra nós ainda não tínhamos o resultado da lavoura. E agora nós temos. Tá? Então, essa área do câncer da fazenda, fazendo um resumo, e eu gostaria que vocês assistissem depois o vídeo lá no canal, que é onde eu sou muito mais detalhista em relação a essa lavoura, mas o resumo da ópera é que por que é o câncer da fazenda? Porque é a lavoura que o produtor tinha a maior dificuldade de manejo de arroz daninho resistente e capim arroz resistente. Então era o câncer da fazenda por causa dos problemas de resistência que tinham na área e que já estava praticamente inviável para o arroz. A lavoura não passava mais de 170 sacos. Aí na safra anterior, quando a gente começou a nossa conversa para fazer um projeto de consultoria, ele colocou soja nessa lavoura, foi o primeira lavoura de soja da história dele dentro da propriedade, de 15 anos atuando, e no período de inverno a gente entrou com uma pastagem com um gado sobre taipa, com pisoteio, essa função toda, e voltamos com arroz, que era uma coisa que eu tive que me esforçar um pouco para convencer o produtor de fazer isso, porque como era o câncer da fazenda, na concepção dele precisaria de mais 2 anos de soja, pelo menos, para que a gente pudesse voltar com arroz naquela área. Mas, pensando na possibilidade da gente economizar, era uma resteva de soja, era só colher, entaipar, botar uma forrageira de inverno ali, para aproveitar, gerar renda no inverno com a pecuária em cima da área, e fazer o papel da cobertura de inverno, de ciclagem de nutrientes com a pecuária e ainda de barreira física para a função das plantas daninhas. Tá? Depois no vídeo lá, para quem assistiu, vocês vão perceber que a gente teve uma diferença nesta área especificamente, foi a única área de toda a propriedade, ou seja, ela teve rotação de cultura, teve pecuária no inverno, ou seja, o conceito completo de integração lavoura-pecuária, e foi a única lavoura desta safra dentro dessa propriedade que a gente não precisou fazer uma aplicação extra para manejo de capim arroz resistente. Nas outras áreas a gente teve que fazer e o custo dessa aplicação extra variou de 450 a 600 reais, para a gente arredondar os números. Então essa lavoura custou bem menos do que as outras e o histórico dela, como eu já disse, que não passava, ela tinha travado em 170 sacos pela dificuldade do manejo das plantas daninhas resistentes. Esse ano nós colhemos 204. Tá? Foi um número que eu confesso que ultrapassou inclusive a minha expectativa. Eu esperava que a lavoura fosse colher mais do que o histórico dela, tranquilamente, 1 tonelada eu achava muito viável. Tá? Eu esperava em torno de 190 sacos, qualquer número acima de 190 sacos para mim estava ótimo, e nós colhemos 204 sacos no câncer da fazenda. 1 ano de soja, um inverno com pecuária e forrageira, obviamente, e a gente economizou de 450 a 630 reais, dependendo da lavoura que a gente comparar, e ainda assim colhemos 34 sacos a mais do que a média histórica daquela lavoura específica. Então, de novo, é possível sim gastar menos
e colher mais, desde que a gente faça as coisas básicas. O preceito básico de tudo, o primeiro passo deles, esse exemplo agora, por isso que eu fui deixando por último, que já é um exemplo mais completo de rotação de cultura, de integração com a pecuária, mas é óbvio que essa lavoura foi semeada dentro da época, dia 8 de outubro, ou seja, para o guri, que foi a cultivar semeada lá, filé da época, ideal, perfeito. Então, este preceito básico, de nada adiantaria a gente ter feito rotação com soja, ter posto pecuária no inverno e semear essa lavoura em novembro ou em dezembro, como teve casos de gente semeando arroz esse ano. Então, essa resposta, de novo, só foi possível desta forma, porque além de todo o processo de rotação e de integração que a gente fez, ela garantiu o fundamento principal, época de semeadura. Tá? Dentro dessa mesma propriedade, a gente tem uma outra área, nesse caso de 24, tá? de 424 RI, que são 65 hectares e estavam há 5 anos sem ser utilizados como lavoura. E o nosso objetivo era não preparar a área. E daí era uma certa dificuldade, e é normal que o produtor tenha essa insegurança ao começar esse tipo de processo, porque é uma coisa completamente nova, né? Como eu falei bem no início da live, eu me sinto à vontade para falar em público, quando eu tenho o controle da situação. Esse tipo de interação que eu estou tendo com vocês me desconforta. Eu confesso que eu fico desconfortável, mas eu estava mais desconfortável na live de sexta-feira do que eu estou agora. Provavelmente na de amanhã eu já vou estar menos desconfortável do que hoje, e assim sucessivamente. Por mais desconfortante que seja, a gente tem que confiar que vai dar certo e fazer. Ainda mais quando tem alguém para nos dar um apoio, uma orientação de como fazer aquilo. Desculpe. Então, nesse caso específico, esses 65 hectares que eu disse que fazia 5 anos que não era lavoura, a minha ideia era tão somente dessecar. Ela era uma área que a gente tinha feito na primeira visita, antes de fechar o negócio com esse produtor. Eu fui fazer uma visita antes dele colher, terminar a colheita da safra anterior, até para eu ter uma noção da realidade da propriedade dele. E nesta lavoura específica, eu sugeri que ele colocasse um azevém cedo, inclusive foi antes da resteva de soja. Essa lavoura era uma área que era para ser um preparo de verão. Como a gente ainda não estava trabalhando em conjunto, foi uma falha que tinha que ter sido aproveitado para fazer o preparo antes da semeadura da forrageira nesta área, para ela já ficar completamente pronta. Mas pelo menos um passo a gente deu, colocamos uma forrageira de inverno. A área tinha sido, 5 anos atrás tinha sido arroz, e num destes anos de descanso teve um sorgo forrageiro num desses anos anteriores. E a gente semeou esse azevém de avião para ganhar tempo, essa função toda, e ficou uma pastagem até final de agosto, início de setembro, quando a gente dessecou, e o meu objetivo era tão somente dessecar e fazer as taipas na hora de plantar. Só que dos 65 hectares, tinham 15 hectares que tinha um pouco de rastro ainda da colheita antiga, e nesta área a gente fez um preparo leve, uma gradezinha leve, uma grade com plana, só deu uma mexidinha para esfarelar esses rastros, aplainamos a área e entaipamos para plantar. Foi a primeira lavoura que a gente plantou, ali pelo dia 26, 27 de setembro, e essa lavoura fechou média de 219 nessa safra agora. E sendo que 77% desta área a gente não fez nada. Foi dessecada a pastagem e a gente fez as taipas na frente do plantio. Dentro da mesma, eu estava comparando para vocês aí realidades de lavouras dentro da mesma propriedade, comparando uma lavoura com outra, mas neste caso agora o comparativo que eu quero fazer é de quarteirões de uma mesma lavoura, para nós fazermos o comparativo, ou seja, desses 65 hectares, 77% deles, ou seja, 50 hectares a gente não fez nada além de dessecar e fazer as taipas para plantar. E em 15 hectares, 23% da área, a gente preparou, aplainou, tá? Por menos que se gaste, que foi um preparo barato, assim como o case anterior que eu relatei para vocês, mas a gente passou uma gradezinha leve, uma plana para fazer as taipas. Teve um gasto a mais. E este quarteirão específico colheu 213.
Ou seja, dentro da mesma lavoura, o quarteirão que a gente gastou um pouco a mais, por menos que tenha gastado a mais, a gente gastou mais naquele quarteirão e ele colheu menos. Se tivesse colhido igual, pessoal, já estava no prejuízo, porque ele tinha custado mais. Então, esse monte de relato de casos que eu trouxe para vocês, a gente só tem mais 15 minutos para concluir a live. Eu separei ali depois agora num outro papelzinho um resumo de tudo que a gente falou, para que a gente consiga reunir e organizar as ideias para como chegar nesse tipo de situação. Mas o resumo de tudo, com esse monte de case que a gente apresentou para vocês aqui, é que sim, é possível, é verdade que quem colhe mais gasta menos, porque o principal motivo está fazendo o simples, está fazendo o básico, está fazendo o beabá. Ninguém constrói uma casa sem primeiro fazer a fundação, e nós estamos, na maior parte dos casos, o que a gente mais vê o pessoal preocupado com que tipo de cultivar vai utilizar, quantos quilos de adubo vai botar, quantas aplicações vão fazer, e esse tipo de situação que vai mexer diretamente no potencial produtivo, nem se cogita, nem se pensa, nem se preocupa com isso. Como a gente falou no caso da live de sexta-feira, da reestruturação da propriedade, seria o primeiro passo de todos. Tá? Essa função do arroz, por que eu falei quase que exclusivamente arroz? Dei um exemplo só de soja aqui, porque, de novo, o arroz ainda é e por muito tempo vai ser a lavoura mais segura, do nosso sistema de terras baixas, tá? Pela função da irrigação. Por muito tempo ainda vai ser primeiro, porque a área de soja, eu já citei para vocês, a área de soja em rotação com arroz ainda é muito pequena, no máximo 30% da área total de arroz, ou seja, 70% das áreas vai continuar sendo arroz sobre arroz. Tá? Então é por isso que eu foquei muito nessa questão do arroz, porque é a realidade da maior parte dos casos do nosso estado. Tá? Então tem esse ponto da área de soja ainda ser muito pequena, e segundo, até nós aprendermos a irrigar soja na várzea, que vai custar bastante, porque arroz faz mais de um século que a gente planta e a gente ainda não aprendeu a irrigar arroz. Por incrível que pareça, a gente ainda não irriga a lavoura do jeito certo. N exemplos, a gente tem N relato de casos que a lavoura levou 10, 15 dias, 20 às vezes, ainda mais. Essa safra, por exemplo, que não choveu, que São Pedro não ajudou no momento da irrigação, teve lavouras que levou, quarteirões que levou 3 semanas para completar o banho. Sendo que na bibliografia, se a gente for lá para a recomendação técnica, a gente tem até o 4º dia após a aplicação do herbicida e da ureia para completar o banho na lavoura sem perdas de produtividade. Então vocês imaginem o quanto a gente ainda tem que melhorar, e isso passa diretamente pela reestruturação das propriedades que a gente falou na live com o Antônio na sexta, e vamos dar continuidade amanhã. O primeiro passo é esse. E é de novo, nós voltarmos para as fundações da nossa propriedade, para as fundações da nossa casa, fazermos o básico. Antes de se preocupar que cultivar vai ser, quantos quilos de adubo vai botar, que produto vai aplicar, quantas aplicações vão fazer, esqueçam essa merda, com perdão da palavra, mas isso não vai mudar o resultado de vocês tanto quanto plantar dentro da época e irrigar bem. Plantar dentro da época e drenar bem, pensando em arroz e soja. Isso vai servir a mesma lógica para as pastagens de inverno. A gente tem que ter o conceito de lavoura nas pastagens também. Lavoura de pasto ou lavoura de carne, como o Madruga gosta de citar. Mas é só através das funções básicas, dos processos básicos e fundamentais que a gente vai ter resposta produtiva. De nada vai adiantar nós ter a melhor cultivar, o melhor manejo de nutrição, o melhor manejo fitossanitário, fazendo tudo fora da época. Plantando a lavoura à tarde e não irrigando, ou plantando a soja à tarde e não drenando. De nada vai pôr abaixo todo o planejamento fitossanitário, todo o planejamento técnico. Mais uma vez, vou reafirmar e vou morrer afirmando isso, os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos. Enquanto nós não resolvermos as nossas operações a ouro e fio,
esqueçam a parte técnica, porque ela pouco vai mudar o resultado de vocês. A função toda está nas operações, a parte só tem eficiência técnica quem é eficiente operacionalmente. Tá? Então, para resumir, agora eu vi que a gente tem, acho que em torno de 10 minutos. Isso, 10 minutos para acabar a live. Vou tomar um gole de mate aqui que eu tô com a palavra seca. Eu anotei um resumo para a gente aqui, guris. Tá? Então, o resumo da ópera, na verdade, está em primeiro passo, plantar dentro da época. Tá? Só que esse plantar dentro da época, ele tem alguns outros pontos, digamos, de benefícios indiretos. Tá? O principal benefício de plantar dentro da época é a gente ter o potencial máximo produtivo do material, seja ele qual for, de arroz, de soja, de forragem, tá? A gente garantir época de semeadura para qualquer cultura que seja, a gente está entregando para ela a possibilidade de expressar seu máximo potencial. Fora isso, vamos pensar nas questões operacionais que eu acabei de falar. Se a gente plantar cedo, tá? Eu citei lá no início da live, do primeiro relato de caso, que eu falei que a gente teve que banhar uma lavoura para nascer. Lavoura do cedo não precisa de banho, sempre chove em cima. Sempre chove em cima. Essa é a 10ª safra que eu estou atuando no campo, entre estágio, período de atuação dentro da porteira dentro e 2 safras de atuação pela Pedra Moura. Eu nunca precisei banhar uma lavoura semeada dentro da época. Na verdade, a única lavoura que eu precisei banhar na vida até hoje foi essa que eu relatei para vocês, do case do Uruguai, na safra 17-18. Tá? Então, primeiro passo, tá? Além da gente garantir potencial produtivo, dispensa esse gasto de energia, e esse gasto de energia foi uma coisa que me faltou falar lá no início. Pensem, a gente está pensando nos gastos diretos, né? De desembolso, quanto é que custa ligar o sistema de irrigação. Eu falei que a gente gastou a mais de preparo naquela lavoura que se banhou. A gente gastou mais com preparo, a gente precisou banhar, a gente gastou mais com herbicida, gastamos mais com fungicida. E quanto que isso representou dentro da propriedade, no atraso das operações das lavouras de soja depois, ou da irrigação das primeiras lavouras, porque a gente já estava irrigando as primeiras lavouras enquanto semeava essa desgraça dessa lavoura de fora da época aí. Então vocês raciocinem o quanto que nos tira de energia do processo operacional dentro da propriedade, e isso a gente não mede. A gente não mede esse tipo de coisa. Então, semear dentro da época é muito mais do que garantir potencial produtivo. Esse é o principal papel da época de semeadura, mas ela nos favorece em vários outros pontos, e esse é um deles. É um outro ponto, um efeito colateral benéfico, que a gente aumenta a eficiência das outras operações dentro da propriedade ou evita a perda de eficiência. Então, banho numa lavoura do cedo não existe. Pensando nisso, quando a gente vai iniciar o processo de irrigação, também raramente passa todo o período de irrigação sem nenhuma chuva para completar o banho, para nos ajudar com a irrigação. Então esse é um outro benefício, que lavoura do cedo, São Pedro sempre ajuda. Aquela história que eu falei no início da live, Deus ajuda quem cedo madruga, pois é, quem planta cedo, São Pedro ajuda. Pisoteio, pessoal, em área pisoteada, a gente tem 2 benefícios, agora falando um pouco da questão da integração, tem 2 benefícios principais. Para garantir a época de semeadura, o pisoteio, por firmar muito mais o piso, nos garante entrar semeando. Se a gente fizer uma boa drenagem, com uso do trator com roda de ferro, uma drenagem fina, a gente tranquilamente entra 2 dias antes de quem tem, mesmo que seja um preparo de verão ou uma resteva de soja entaipada cedo, que não teve pisoteio, a gente entra 2 dias antes a gente começa a semeadura em relação a esse tipo de área que não teve pisoteio. Então o pisoteio nos garante, fora o processo todo lá da gente ter uma renda no inverno, ciclagem de nutrientes, proteção de plantas daninhas, a gente ainda tem esse benefício indireto de plantar 2 dias mais cedo, e a água da irrigação dentro de uma lavoura de pisoteio anda muito mais. Isso vocês comprovem com os aguadores, conversem com eles, com o aguador ou com o capataz que anda em todas as lavouras, e peçam para eles darem um relato de caso para vocês, como que a água andou numa área que tinha pisoteio, comparada numa área que foi feito um preparo convencional. Ainda mais num ano seco que nem esse, pensem na diferença da eficiência da irrigação que teve nesse tipo de situação. Tá? Esse caso do câncer da fazenda que eu relatei para vocês, a gente teve o relato de caso de um dos capatazes lá,
E eu tinha falado isso para eles antecipadamente durante uma palestra de treinamento pré-semeadura, e depois ele, na verdade, me chamou a atenção, aquilo que tu tinha dito, que a água ia andar melhor, verdade, está andando muito mais na área que teve pisoteio e na área que não tinha gado, a água não anda, ela fica borbulhando e não vai para frente. Então, outro benefício de plantar cedo, colher cedo, pessoal. Eu vou ter que dar uma apurada aqui que só tem 5 minutos, tá? Mas colher cedo. Colher cedo a gente ganha em eficiência operacional, as jornadas são mais longas, o período diário de colheita é maior, a tendência é que chova menos nesse período das colheitas do cedo. A gente ainda pega o mercado em alta, que depois que começa a colheita a pleno, a tendência é que vá perdendo um pouco o preço. E a gente, o melhor de tudo, entrega para o manejo pós-colheita ainda cedo. A gente tem a possibilidade de fazer, se for repetir arroz sobre arroz, de fazer uma colheita no seco e plantar arroz sobre arroz direto na resteva. Só assim a gente consegue, colhendo cedo e não fazendo rastro na área. Tá? E se não for repetir a área, a gente entrega para um manejo pós-colheita cedo, para que a gente consiga deixar essa área pronta para receber uma pecuária, por exemplo, também cedo, dentro da época dela, até meados de abril. Uma época ideal para as forrageiras seria da metade de março a metade de abril. Então, se a gente colher cedo, pega o guri, que é um exemplo que a gente usou bastante nessa live aí, é possível colher em fevereiro ainda. Então a gente tem depois todo março e todo abril para deixar essa área pronta para estabelecer uma forrageira para passar o período de inverno aí tendo uma renda em cima da área. Tá? Então esse tipo de coisa da época nos garante todos esses outros benefícios que eu acabei de falar para vocês. Então a economia dos preparos, o furo da bala está, o resumo de tudo que a gente falou, como é que é possível colher mais e gastando menos? Reestruturando o sistema produtivo da propriedade, onde a gente consegue gastar menos com os preparos, aumentando o potencial produtivo da lavoura, por garantirmos a época de semeadura. O resumo da ópera é extremamente básico. Por isso que eu falei naquele início lá, fiz aquelas analogias da casa, das disciplinas da faculdade, porque de fato é isso. A gente aumenta e muito a eficiência operacional e a resposta em produtividade, fazendo o simples, fazendo o básico. Então, lavoura do cedo nos permite ter preparo barato, aumento de potencial produtivo, colher no cedo, recomeçar o processo ainda cedo, pegar o mercado em alta, enfim, são N vantagens para quem faz a coisa certa. E aí é que está o grande segredo de quem está colhendo há anos acima de 10 mil quilos, acima dos 200 sacos. Não é recomendação de lavoura, não é cultivar mágica, não é quilos de adubo, não é produto. É fazer os processos operacionais muito bem feitos. Tá bem, pessoal? O que eu tinha separado para vocês no dia de hoje era isso. Eu acho que nos sobra 1 minuto e pouco aí antes que a live encerre por si só, né? O Instagram nos boicota aqui e cancela a live quando chega em 59 minutos e 59 segundos. Então eu já vou aproveitando para me despedir de vocês. Sozinho eu não consegui dar muita atenção para os comentários, porque senão eu perdia a minha linha de raciocínio. Até peço desculpa por ter interagido pouco. Eu vi que alguns comentários que o pessoal tinha postado aí, de repente até alguma pergunta eu deixei escapar, mas eu me comprometo a dar uma revisada nisso e depois responder, talvez pelos stories, talvez direto lá, talvez não, no grupo do Telegram, com certeza vai ter algum complemento sobre o que a gente falou aqui. Tá? E essa live vai ficar disponível nos stories por 24 horas e depois eu vou extrair ela do Instagram para colocar no canal do YouTube, para deixá-la disponível por mais tempo. Para quem não pôde acompanhar, eu fiz um desafio aí, eu sei que o horário era desafiador, né, 7h30 da manhã, mas eu me desafiei e gostei muito de que vários foram desafiados e participaram conosco aí. Nosso forte abraço, mil graças de coração, foi fundamental a participação de vocês aqui, espero ter contribuído um pouco mais e a gente se compromete a seguir aprendendo cada vez mais para seguir compartilhando com vocês os conhecimentos que a gente adquire e principalmente as experiências que a gente passou e passa até hoje. Um último recado, a parte prática sempre vai fazer total diferença. Se a teoria bastasse, a gente não precisava comer, era só pegar o cardápio de um restaurante,
ler o cardápio e estaríamos satisfeitos. Então, pessoal, foquem nas operações, foquem na parte prática. Obviamente, o embasamento teórico é fundamental, mas nada supera a prática. Forte abraço e até a próxima. Temos 3 segundos antes de encerrar a live. Valeu!